filha da garçonete correu no restaurante em direção ao milionário gritando: "Você é o meu pai." Ela atravessa o salão do restaurante em disparada, esbarrando em mesas, ignorando o cheiro de comida recém-servida e o silêncio pesado que se forma quando sua voz ecoa entre os clientes: "Você é o meu pai." O homem milionário, acostumado a controlar negócios, números e destinos, sente o chão sumir sob seus pés naquele exato instante. Nada naquela tarde elegante o havia preparado para esse confronto público, para esse passado que volta sem pedir licença, diante de olhares curiosos e julgadores. Antes de continuar essa história cheia de segredos, emoções e reviravoltas que vão mudar a vida de todos os envolvidos ao longo de um ano inteiro, aproveite para curtir este vídeo, comentar de onde você está assistindo e se inscrever no canal. Isso ajuda muito para que histórias como essa continuem chegando até você. Agora imagine o impacto desse grito em uma cidade brasileira onde tradições pesam, aparências importam e o dinheiro não compra silêncio. Imagine uma criança que só quer respostas, uma mãe dividida entre o orgulho e a necessidade, e um homem poderoso forçado a encarar sentimentos que passou a vida inteira evitando. O que parecia apenas mais um almoço comum se transforma no início de uma jornada intensa, cheia de conflitos, descobertas e escolhas difíceis, onde cada passo tem um preço e nenhuma verdade vem sem consequência. O restaurante estava cheio naquela tarde de domingo. O som de talheres se misturava às conversas animadas, ao riso contido de famílias tradicionais e ao tilintar de copos de vidro sendo colocados com cuidado sobre as mesas. O cheiro de comida brasileira bem feita dominava o ambiente, com alho refogado, carne assada e arroz soltinho saindo da cozinha em ondas quentes. Eram daqueles lugares conhecidos por manter hábitos antigos, onde senhoras elegantes almoçavam depois da missa e empresários fechavam negócios enquanto fingiam descanso. Sentado à mesa mais reservada do salão estava Augusto Valente, um dos homens mais ricos da cidade. Terno escuro, postura ereta, olhar atento a tudo ao redor, mesmo quando fingia distração. Nada naquele ambiente parecia capaz de tirá-lo do controle. Augusto era conhecido exatamente por isso: controle absoluto sobre a própria vida, sobre suas empresas, sobre suas emoções. Havia construído fortuna, respeito e influência com disciplina quase obsessiva. Não improvisava, não errava, não se envolvia. Até aquele momento. Do outro lado do salão, perto da entrada da cozinha, Rosa equilibrava duas bandejas com habilidade treinada por anos. Era garçonete ali há bastante tempo, conhecida por trabalhar em silêncio, sem intimidade com clientes, sempre discreta. Seus olhos atentos observavam o movimento das mesas enquanto tentava ignorar a ansiedade que apertava seu peito desde cedo. Algo naquele dia estava fora do lugar. Talvez fosse o cansaço acumulado, talvez fosse o olhar insistente que sua filha lançava na direção de uma mesa específica desde que haviam chegado. Lívia, de apenas 8 anos, estava sentada em uma cadeira próxima ao balcão, onde costumava esperar a mãe terminar o expediente parcial de domingo. Não era a primeira vez que ficava ali, mas nunca havia se sentido tão inquieta. Seus pés balançavam sem parar, as mãos suadas apertavam o tecido do vestido simples. Os olhos castanhos estavam fixos em Augusto com uma intensidade que ninguém ali parecia perceber. Rosa tentou chamar a atenção da filha com um gesto discreto, mas Lívia não desviou o olhar. Havia algo que a puxava naquela direção, algo que ela não conseguia explicar, mas sentia com força no peito. Um sentimento antigo, alimentado por silêncios, por respostas pela metade, por uma ausência que sempre esteve presente. De repente, antes que Rosa pudesse reagir, Lívia desceu da cadeira. O tempo pareceu desacelerar. Ela começou a correr pelo salão, desviando de mesas, esbarrando em uma cadeira que caiu com barulho seco no chão. Algumas pessoas se viraram assustadas. Outras tentaram entender o que estava acontecendo. Rosa sentiu o coração disparar e largou a bandeja sobre o balcão, chamando pela filha em voz baixa, mas já era tarde demais. Lívia parou bem diante da mesa de Augusto. O salão inteiro silenciou. Com o dedo apontado, os olhos marejados e a voz trêmula, mas firme, ela gritou: "Você é o meu pai." O impacto foi imediato. Talheres pararam no ar. Conversas cessaram. O som ambiente pareceu desaparecer. Augusto ergueu o rosto lentamente, como se tivesse ouvido algo impossível. Seus olhos encontraram os da menina, e por um segundo longo demais, ele não conseguiu reagir. O rosto sério perdeu a rigidez, as sobrancelhas se contraíram em confusão, e o ar pareceu faltar. "O que é isso?" murmurou alguém em uma mesa próxima. "Que absurdo!
cochichou uma senhora, levando a mão à boca. Augusto se levantou devagar. O gesto, que normalmente transmitia autoridade, agora carregava hesitação. Ele olhou ao redor, percebendo os olhares curiosos, julgadores, ansiosos por explicações. Depois voltou os olhos para a menina. Criança, você está enganada, disse, tentando manter a voz firme, mas falhando ao perceber o próprio coração batendo acelerado demais. Rosa atravessou o salão apressada, o rosto pálido, o corpo tenso. Pegou a filha pelos ombros, puxando-a para perto. Me desculpa mesmo, disse ela, olhando para Augusto sem coragem de sustentar o olhar. Ela não sabe o que está dizendo. Lívia tentou se soltar. Eu sei sim, insistiu, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Você é igual a mim. Igual às fotos. Augusto sentiu um frio percorrer a espinha. Fotos. Antes que pudesse perguntar qualquer coisa, Rosa envolveu a filha com os braços e saiu do salão quase correndo, sob murmúrios crescentes. A porta se fechou atrás delas, mas o estrago já estava feito. O silêncio foi substituído por comentários baixos, especulações, olhares que não se afastavam de Augusto nem por um segundo. Ele voltou a se sentar lentamente. O garçom que o atendia aproximou-se, visivelmente constrangido. O senhor deseja mais alguma coisa? Augusto respirou fundo. Não, respondeu. A conta, por favor. Enquanto aguardava, sua mente trabalhava em ritmo acelerado. Aquela menina. A forma como olhou. O tom de certeza na voz infantil. Algo dentro dele se agitava, algo que ele não sentia há muitos anos. Uma lembrança distante, abafada por décadas de trabalho e decisões frias, começou a emergir. Quando saiu do restaurante, o sol forte do início da tarde o atingiu em cheio. O barulho da rua, os vendedores ambulantes, o trânsito típico da cidade contrastavam com o turbilhão silencioso dentro dele. Entrou no carro sem dizer uma palavra ao motorista e pediu para ir direto para casa. No caminho, tentou racionalizar. Podia ser uma tentativa de golpe. Podia ser uma confusão. Podia ser apenas uma criança influenciada por uma mãe oportunista. Mas, por mais que sua mente buscasse explicações lógicas, algo o incomodava profundamente. Ele sabia reconhecer mentira, manipulação, interesse. E o que havia visto nos olhos daquela menina não combinava com nenhuma dessas coisas. Horas depois, já em sua casa ampla e silenciosa, Augusto caminhava de um lado para o outro no escritório. As paredes decoradas com prêmios empresariais e fotografias de eventos importantes pareciam observá-lo. Pela primeira vez em muito tempo, nada ali lhe trazia conforto. Pegou um copo de água, mas não conseguiu beber. Sentou-se na poltrona, passando a mão pelo rosto, num gesto raro de cansaço emocional. A imagem da menina voltava sem parar. O grito ecoava em sua mente como um martelo insistente. Você é o meu pai. Ele fechou os olhos por um instante. Augusto sempre acreditou que o passado ficava onde deveria ficar. Aquela tarde provava o contrário. E, mesmo sem admitir em voz alta, uma pergunta começava a se formar, perigosa e inevitável. E se ela não estivesse errada? Augusto passou a noite quase inteira sem dormir. O silêncio da casa grande, normalmente reconfortante, naquela madrugada parecia pesado demais. Cada estalo da madeira, cada ruído distante da rua entrava em sua mente como um lembrete de que algo havia saído do eixo. O lençol permanecia intacto de um lado da cama. Ele não rolava, não se virava, apenas encarava o teto escuro, revendo a cena do restaurante como se estivesse acontecendo novamente diante de seus olhos. A imagem da menina surgia com nitidez desconcertante. O jeito como ela correu, a convicção no olhar, a voz trêmula, mas decidida. Não havia medo ali. Não havia hesitação. Aquilo era o que mais o perturbava. Augusto conhecia pessoas. Conhecia intenções. Sabia identificar quando alguém buscava vantagem. E aquela criança não queria nada além de algo que ele ainda não compreendia completamente. Na manhã seguinte, levantou-se antes do amanhecer. Preparou o próprio café, algo raro, já que sempre havia alguém para cuidar disso. O cheiro do café passado na hora espalhou-se pela cozinha ampla, misturando-se com um leve aroma de pão aquecido. Mesmo assim, o gosto parecia estranho. Tudo parecia estranho. Vestiu-se sem pressa, mas sem a precisão habitual. O nó da gravata ficou ligeiramente torto,
e ele sequer percebeu. No caminho até a empresa, observou a cidade com um olhar diferente. Pessoas esperando o ônibus, padarias abrindo as portas, comerciantes levantando as grades. Durante anos, aquela realidade lhe parecia distante, quase invisível. Agora, cada rosto anônimo carregava uma história que ele não conhecia, e isso o incomodava de um jeito novo. Pensou em Rosa. Pensou na menina. Imaginou como seria a rotina delas longe do restaurante elegante, longe do mundo em que ele vivia. Ao chegar ao escritório, foi recebido por olhares atentos demais. O episódio do restaurante não havia ficado restrito às paredes daquele salão. Comentários já circulavam em tom baixo pelos corredores. Secretárias cochichavam, funcionários fingiam concentração. Augusto percebeu tudo, mas não disse nada. Entrou em sua sala, fechou a porta e apoiou as mãos sobre a mesa de vidro. Precisava de respostas, mas não do jeito impulsivo que parte dele desejava. Não podia simplesmente aparecer na vida daquela mulher e daquela criança. Havia regras, limites, reputações em jogo. E, acima de tudo, havia o medo. Medo de confirmar algo que mudaria sua vida para sempre. Decidiu começar de forma discreta. Chamou Clara, sua assistente de confiança há mais de 15 anos. Mulher experiente, observadora, alguém que sabia ouvir sem julgar. Augusto pediu que ela se sentasse. Pela primeira vez desde que trabalhavam juntos, contou algo pessoal. Não deu detalhes demais. Falou apenas do ocorrido no restaurante, da acusação inesperada, da identidade da garçonete. Pediu que Clara levantasse informações básicas, nada invasivo. Apenas o suficiente para entender quem eram aquelas duas. Clara ouviu em silêncio. Ao final, assentiu com seriedade. Não fez perguntas desnecessárias, mas o olhar demonstrava surpresa e, talvez, uma pontada de curiosidade humana. Enquanto isso, Rosa enfrentava sua própria tempestade. Após sair do restaurante, levou Lívia direto para casa, um pequeno apartamento simples em um bairro afastado do centro. O caminho pareceu mais longo do que de costume. Lívia chorava em silêncio no banco de trás do ônibus, sentindo o peso de algo que não compreendia totalmente, mas que sabia ser importante. Em casa, Rosa fechou a porta com força excessiva e encostou-se nela, respirando fundo. O cheiro de feijão feito no dia anterior ainda pairava no ar. A casa era simples, mas limpa, organizada com cuidado. Cada móvel tinha uma história de esforço e renúncia. Rosa ajoelhou-se diante da filha. Perguntou por que ela havia feito aquilo. Por que havia gritado daquele jeito. A voz saiu firme, mas os olhos estavam marejados. Lívia, entre soluços, contou tudo que guardava há anos. Falou das fotos antigas que encontrara escondidas em uma caixa. Falou das perguntas sem resposta. Falou do sentimento estranho que sempre a acompanhava quando via homens parecidos com ela na rua, imaginando se algum deles poderia ser seu pai. Rosa fechou os olhos. Sabia que aquele dia chegaria, mas nunca imaginou que seria assim, em público, de forma tão abrupta. Sentou-se no sofá e puxou a filha para perto. Explicou que havia coisas difíceis de contar, que o passado nem sempre era simples. Não confirmou nem negou nada. Apenas pediu tempo. Os dias seguintes passaram lentamente para ambos os lados. Augusto manteve sua rotina de trabalho, mas a concentração falhava. Reuniões importantes pareciam perder relevância diante de pensamentos insistentes. Em uma tarde chuvosa, ao olhar pela janela do escritório, lembrou-se de uma época em que não tinha nada além de sonhos e coragem. Lembrou-se de festas simples, de músicas tocando alto, de uma mulher sorridente que acreditava nele quando ele ainda não era ninguém. Uma lembrança que sempre evitara revisitar. Clara retornou com informações. Rosa trabalhava no restaurante havia anos. Não havia histórico de escândalos, dívidas ou comportamentos suspeitos. A filha era aluna dedicada na escola pública do bairro. Tudo parecia comum demais para alguém que buscasse vantagem financeira. Aquilo trouxe uma inquietação ainda maior. Augusto decidiu ir ao restaurante novamente. Escolheu um horário menos movimentado, no meio da semana. Sentou-se em uma mesa discreta, longe do centro do salão. O ambiente parecia diferente sem o burburinho do domingo. O cheiro de café fresco dominava o ar. Rosa o reconheceu assim que entrou, e seu corpo enrijeceu. Por um instante, pensou em se esconder na cozinha, mas respirou fundo e continuou trabalhando.
Quando se aproximou da mesa dele para anotar o pedido, evitou contato visual. Augusto falou com calma, pediu apenas um café. A voz dele não tinha a firmeza habitual. Havia algo contido, quase frágil. Após servir o café, Rosa tentou se afastar, mas ele a chamou pelo nome. Disse que queria conversar. Não ali, não naquele momento. Apenas pediu alguns minutos depois do expediente. Rosa hesitou. Pensou na filha, pensou no risco, pensou no que poderia perder. Mas também pensou no peso de continuar fugindo. Aceitou. O encontro aconteceu em uma praça próxima, simples, com bancos de madeira e árvores antigas. Crianças brincavam ao longe, e o som de um vendedor de pipoca se misturava ao canto de pássaros no fim da tarde. Augusto chegou primeiro. Observava tudo com atenção, como se aquele cenário fosse parte de um mundo que ele sempre ignorara. Quando Rosa chegou, manteve distância. Sentou-se no banco oposto, com a postura defensiva de quem já enfrentou muitas batalhas sozinha. Augusto começou pedindo desculpas pelo constrangimento público. Disse que não buscava conflito, nem exposição. Disse apenas que precisava entender. Rosa ouviu em silêncio. Aos poucos, contou fragmentos do passado. Falou de um período em que acreditou em promessas, em sentimentos que pareciam verdadeiros. Falou de um homem ambicioso, mas gentil, que sonhava grande e partiu sem saber das consequências. Não acusou. Não implorou. Apenas relatou. Augusto sentiu o peso de cada palavra. Reconheceu-se naquele retrato incompleto. Reconheceu decisões que tomou sem olhar para trás. Reconheceu o egoísmo disfarçado de necessidade. A conversa não trouxe certezas definitivas, mas abriu uma porta que já não podia ser fechada. Quando se despediram, havia um acordo silencioso de cautela. Nada seria feito às pressas. Tudo teria seu tempo. Nos dias seguintes, Augusto passou a observar mais. Observava funcionários, observava famílias, observava crianças. Passou a notar detalhes que antes ignorava. O riso solto de uma menina no elevador, o jeito como um pai segurava a mão do filho na rua. Pequenas cenas que despertavam algo novo dentro dele. Em casa, encontrou uma caixa antiga guardada no fundo de um armário. Dentro, lembranças que nunca teve coragem de jogar fora. Fotos, cartas, objetos simples. O passado voltava a se fazer presente, não como acusação, mas como convite à reflexão. Enquanto isso, Rosa tentava manter a rotina. Trabalhar, cuidar da casa, acompanhar a filha na escola. Lívia permanecia mais quieta, observadora. Havia dito o que sentia, e agora guardava, mesmo sem saber exatamente o que. O ambiente da casa parecia carregado de expectativa. Nada havia sido resolvido. Nenhuma resposta definitiva havia sido dada. Mas algo havia mudado de forma irreversível. O equilíbrio frágil que ambos mantinham por anos começava a se transformar, lentamente, como uma maré que avança sem pressa, mas sem retorno. O tempo começou a correr de maneira diferente depois daquele encontro na praça. Augusto sentia isso logo ao acordar, como se os dias tivessem ganhado peso. Antes, as horas se encaixavam com precisão matemática entre reuniões, decisões e números. Agora, havia espaços vazios preenchidos por pensamentos insistentes. Ele continuava cumprindo a agenda, mas algo nele estava atento a outras coisas, a detalhes que antes passavam despercebidos. Na empresa, os rumores não haviam desaparecido. Pelo contrário, amadureciam em silêncio. Comentários discretos, olhares que se desviavam quando ele passava, uma curiosidade que ninguém tinha coragem de verbalizar. Augusto manteve a postura de sempre, mas por dentro sentia o desconforto crescer. Um de seus objetivos era preservar a imagem sólida que construiu ao longo de décadas. O primeiro obstáculo surgia justamente ali, na dificuldade de controlar algo que não dependia apenas dele. O segundo obstáculo era mais profundo e mais difícil de enfrentar, a dúvida que insistia em ocupar seus pensamentos mesmo quando ele tentava afastá-la. Em uma tarde abafada, decidiu sair mais cedo do escritório. Pediu ao motorista que desse uma volta pela cidade antes de voltar para casa. Observou bairros que não frequentava, ruas mais estreitas, com casas simples e comércio local. Em uma esquina, viu crianças brincando de bola, rindo alto, correndo sem preocupação. A cena lhe trouxe um aperto no peito. Pensou em Lívia. Tentou imaginar a infância dela,
tão distante da que ele teve depois que o sucesso chegou. Rosa também percebia mudanças em sua rotina. No restaurante, os clientes comentavam mais, alguns com curiosidade mal disfarçada, outros com certo julgamento. A dona do estabelecimento, Dona Célia, chamou-a para uma conversa no fim do expediente. O tom foi firme, porém cuidadoso. Disse que precisava preservar o nome do restaurante, que o episódio havia causado comentários, mas que confiava no trabalho de Rosa. Ao mesmo tempo, deixou claro que qualquer nova confusão poderia ter consequências. Aquela conversa foi um baque. Rosa saiu com o coração apertado, sentindo o peso da responsabilidade dobrar sobre seus ombros. Em casa, Lívia estava diferente. Mais calada, mais observadora. Passava longos minutos desenhando sentada à mesa da cozinha. Os desenhos mostravam uma figura masculina alta, sempre um pouco afastada, e uma menina tentando se aproximar. Rosa percebeu, mas não comentou. Não queria estimular expectativas que talvez não se confirmassem. Seu maior objetivo era proteger a filha emocionalmente. O primeiro obstáculo era o silêncio que precisava manter. O segundo era a própria esperança que começava a surgir, contra sua vontade. Augusto resolveu dar um passo pequeno, mas significativo. Pediu a Clara que encontrasse uma forma discreta de ajudar na escola de Lívia. Nada que pudesse ser ligado diretamente a ele. Um apoio financeiro para atividades culturais, material escolar, algo que beneficiasse várias crianças. Queria observar de longe, sem interferir demais. Quando soube que a escola organizaria uma apresentação cultural com danças típicas brasileiras, sentiu uma vontade inesperada de assistir. No dia do evento, chegou cedo e sentou-se no fundo do auditório simples da escola. O cheiro de tinta recente misturava-se ao de pipoca vendida na entrada. Pais e mães conversavam animados. Augusto sentiu-se deslocado naquele ambiente, mas permaneceu. Quando as crianças entraram no palco improvisado, vestidas com roupas coloridas, o coração dele acelerou. Reconheceu Lívia imediatamente. Ela estava concentrada, séria, como se carregasse uma responsabilidade maior do que as outras crianças. Durante a apresentação, algo nele se quebrou. Não era tristeza nem alegria plena. Era uma sensação estranha de pertencimento tardio. Ao final, os aplausos encheram o salão. Augusto bateu palmas discretamente, sentindo os olhos arderem. Saiu antes que alguém o reconhecesse. Rosa soube depois, por comentários de outras mães, que um homem elegante havia assistido à apresentação inteira, em silêncio. Não precisou perguntar quem era. Aquilo a deixou inquieta. Parte dela se sentiu invadida, outra parte estranhamente acolhida. A coincidência parecia grande demais, mas fazia sentido. Ele estava tentando se aproximar do único jeito que sabia naquele momento. Dias depois, Augusto recebeu uma ligação inesperada de Dona Célia. A dona do restaurante pediu uma conversa. Encontrarão-se no próprio estabelecimento, fora do horário de funcionamento. O ambiente vazio parecia maior, mais frio. Dona Célia foi direta. Disse que precisava de estabilidade financeira para manter o restaurante aberto. As despesas haviam aumentado, e o movimento vinha oscilando. Comentou, com cautela, que uma parceria com investidores poderia ser uma saída. Augusto ouviu atentamente. Aquela conversa despertou uma subtrama que se conectava diretamente à sua própria história. Ele conhecia bem aquele tipo de dilema. Ofereceu ajuda, mas deixou claro que qualquer apoio viria sem interferência na gestão tradicional do lugar. Não queria transformar o restaurante em algo diferente do que era. Para ele, aquilo era uma forma de devolver algo àquele espaço que havia mudado sua vida. Ao mesmo tempo, a aproximação com Rosa continuava cautelosa. Encontravam-se ocasionalmente em locais neutros, sempre com conversas contidas. Augusto mostrava interesse genuíno pela rotina de Lívia, pela escola, pelos gostos simples. Rosa observava cada gesto, cada palavra. Ainda havia desconfiança, mas também havia um cuidado que ela não podia negar. Em um desses encontros, Augusto falou pela primeira vez de sua infância. Contou que crescerá com pouco, que aprendeu cedo a se virar sozinho, que prometeu a si mesmo nunca depender de ninguém. Confessou que talvez tivesse levado essa promessa longe demais. Foi um momento raro de vulnerabilidade. Rosa ouviu sem interromper. Pela primeira vez, enxergou não apenas o milionário, mas o homem por trás da imagem. Enquanto isso,
Lívia começou a fazer perguntas mais diretas. Queria saber por que aquele homem aparecia em certos lugares, porque sua mãe parecia diferente quando voltava dessas conversas. Rosa respondeu com a honestidade possível para a idade da filha, dizendo que algumas coisas precisam de tempo para serem entendidas. Lívia aceitou, mas seu olhar demonstrava expectativa. O ambiente ao redor também mudava. O restaurante passou a receber novos clientes curiosos com a história. A escola ganhou pequenas melhorias. A casa de Rosa, antes marcada apenas pela rotina, começou a se encher de diálogos mais profundos, de reflexões sobre o futuro. Augusto sentia que avançava, mas cada pequeno avanço vinha acompanhado de um custo. Abria mão de horas de trabalho, enfrentava questionamentos internos, lidava com a insegurança de não saber até onde tudo aquilo levaria. O sucesso, se viesse, não seria rápido nem fácil. Ao final daquele período, nada estava definido. Não havia certezas absolutas, apenas caminhos sendo construídos com cuidado. O que antes era apenas um grito no meio de um restaurante agora se transformava em uma teia complexa de sentimentos, decisões e responsabilidades. E, mesmo sem perceber, Augusto já não era o mesmo homem que entrou naquele restaurante semanas atrás. As semanas seguintes trouxeram um ritmo novo à vida de Augusto, um ritmo que ele ainda não sabia administrar. As manhãs continuavam começando cedo, com relatórios, reuniões e telefonemas, mas agora havia pausas involuntárias em seus pensamentos. Em meio a uma análise financeira ou a uma decisão estratégica, a imagem de Lívia surgia de forma inesperada. O jeito concentrado com que ela se apresentará na escola, o brilho contido nos olhos, a postura séria demais para uma criança. Aquilo tocava mais do que ele gostaria de admitir. Na empresa, a pressão aumentava. Um grande projeto exigia atenção total, viagens e negociações delicadas. Era o tipo de desafio que sempre o motivara, mas, dessa vez, algo parecia fora do lugar. O primeiro objetivo de Augusto era manter o crescimento dos negócios sem deixar que sua vida pessoal interferisse. O primeiro obstáculo surgia na dificuldade de concentração. O segundo era a percepção incômoda de que, talvez, nem tudo precisasse girar apenas em torno da empresa. Clara percebeu a mudança. Em uma conversa rápida no fim do expediente, comentou que ele parecia mais cansado, menos paciente. Augusto não negou. Disse apenas que estava repensando algumas prioridades. Foi o máximo que conseguiu verbalizar naquele momento. Rosa também enfrentava dias difíceis. Dona Célia passou a cobrar mais atenção no trabalho, pedindo que evitasse qualquer comentário sobre o episódio do restaurante. Alguns clientes faziam perguntas indiretas, outros olhavam com curiosidade excessiva. Rosa mantinha a postura profissional, mas o desgaste emocional era evidente. Em casa, tentava esconder o cansaço da filha, mas Lívia percebia. A menina começou a ajudar mais, arrumando a própria cama, organizando o material escolar, como se quisesse aliviar o peso da mãe. Em uma tarde quente, Augusto decidiu visitar o restaurante novamente, mas não entrou. Observou de fora, sentado dentro do carro, vendo o movimento, os funcionários entrando e saindo, Rosa passando rapidamente pela porta com uma bandeja nas mãos. Sentiu-se dividido entre o desejo de se aproximar e o medo de causar mais problemas. Aquela distância forçada tornou-se um novo tipo de obstáculo, emocional e silencioso. Poucos dias depois, aconteceu algo inesperado. A escola de Lívia entrou em contato com Rosa informando que a menina havia sido selecionada para participar de um pequeno projeto artístico fora do horário regular. Seriam oficinas de desenho e pintura oferecidas por uma instituição cultural local. O problema era o custo do material e o horário, que coincidia com parte do expediente de Rosa. A notícia trouxe alegria e preocupação ao mesmo tempo. Rosa contou a Augusto durante um encontro breve em uma padaria do bairro. O cheiro de pão fresco e café forte envolvia o ambiente simples. Augusto ouviu atento. Aquela era uma oportunidade concreta de apoiar sem invadir. Ofereceu-se para custear o material por meio de uma doação anônima à instituição e ajustar os horários do trabalho de Rosa, conversando discretamente com Dona Célia, sem expor a situação pessoal. A proposta parecia sensata, mas vinha com um custo. Ele teria de se expor minimamente, assumir um papel mais ativo e lidar com as consequências disso. Rosa hesitou, mas aceitou. Aquilo representava uma pequena vitória para todos, mas não sem sacrifícios. Augusto teve de enfrentar questionamentos internos e abrir mão de parte do controle. Rosa teve de confiar em alguém que ainda não conhecia totalmente.
Com o início das oficinas, Lívia passou a chegar em casa mais animada. Mostrava os desenhos, falava das cores, dos novos amigos. Augusto, à distância, acompanhava o progresso. Recebia fotos ocasionais da instituição, sempre sem aparecer. Cada imagem lhe trazia um misto de alegria e melancolia. Ele começava a se sentir parte de algo maior, mas ainda incompleto. Enquanto isso, a situação no restaurante se complicava. As despesas aumentavam, e Dona Célia enfrentava dificuldades para manter o negócio. Em uma conversa franca com Augusto, admitiu que talvez precisasse aceitar investidores externos. Augusto sabia que isso poderia mudar completamente o perfil do lugar. Propôs uma alternativa, um apoio financeiro temporário, estruturado como parceria silenciosa, sem interferir no dia a dia, mas com regras claras de transparência. Aquilo exigiria confiança mútua e paciência. Dona Célia concordou, ainda desconfiada. Para Augusto, aquela decisão tinha um significado maior. Não era apenas um investimento. Era uma forma de proteger um espaço que se tornará central em sua história recente. O custo vinha na forma de críticas de outros empresários, que viam aquilo como um negócio pouco vantajoso. Em casa, Augusto começou a mudar pequenos hábitos. Passava mais tempo na sala, folheando álbuns antigos. Encontrou uma fotografia antiga de uma festa simples, em que aparecia mais jovem, sorrindo ao lado de uma mulher de vestido claro. O rosto dela lhe era familiar. O coração apertou. Não havia nome escrito atrás da foto, mas a lembrança era nítida o suficiente para despertar sentimentos adormecidos. Rosa, por sua vez, começou a sentir o peso da proximidade crescente. Algumas colegas de trabalho comentavam, outras insinuavam. Ela precisava se manter firme. Seu objetivo principal continuava sendo garantir estabilidade e segurança para a filha. Os obstáculos vinham tanto de fora quanto de dentro. O medo de se machucar novamente e a pressão do julgamento alheio. Lívia percebia mudanças sutis no comportamento da mãe. Mais silenciosa em alguns momentos, mais pensativa em outros. A menina, por sua vez, passava a expressar seus sentimentos nos desenhos. As figuras masculinas nos papéis estavam mais próximas, menos distantes. Em um deles, havia 3 pessoas de mãos dadas, em um cenário simples, com árvores e um céu colorido. Augusto viu aquele desenho durante uma visita rápida à instituição cultural, quando foi convidado a conhecer o trabalho que estava apoiando. Não havia crianças naquele horário, apenas trabalhos expostos. Ao se deparar com o desenho, reconheceu algo que o atingiu profundamente. Sentiu um nó na garganta. Pela primeira vez, pensou seriamente no que significaria assumir um papel mais claro na vida daquela menina, independentemente de certezas absolutas. Essa reflexão trouxe outro conflito. Assumir significava expor-se, mudar a rotina, enfrentar julgamentos públicos. Significava também aceitar que não tinha todas as respostas. O homem que sempre se orgulhou de controlar tudo agora se via diante de algo que não podia planejar completamente. Ao final daquele período, as mudanças no ambiente eram visíveis. O restaurante começava a respirar com mais estabilidade. A escola ganhava novas cores e atividades. A casa de Rosa se enchia de desenhos e conversas. E Augusto, mesmo ainda mantendo distância, já não conseguia se imaginar completamente fora daquela realidade. Nada havia sido definido oficialmente. Nenhuma palavra decisiva havia sido dita. Mas os vínculos se fortaleciam, ainda que de forma silenciosa e cuidadosa. O caminho que se desenhava exigiria escolhas mais difíceis nos próximos passos, e Augusto sabia que, quanto mais avançava, maior seria o preço emocional a pagar. O 5º mês desde o episódio no restaurante começou com mudanças que já não podiam ser ignoradas. A vida de Augusto seguia em 2 ritmos distintos. Durante o dia, ele ainda era um empresário respeitado, exigente, cercado por números, contratos e decisões que movimentavam milhões. À noite, no silêncio da casa ampla demais para uma pessoa só, surgia um homem inquieto, tomado por pensamentos que não apareciam em planilhas nem podiam ser resolvidos com reuniões. A dúvida havia deixado de ser apenas um incômodo distante. Tornará-se parte da rotina. Augusto percebia isso nos gestos mais simples, como ao escolher uma camisa ou ao decidir o que jantar. Antes, tudo era automático. Agora, cada escolha vinha acompanhada de uma reflexão inesperada sobre o que realmente importava. Na empresa, o grande projeto em andamento exigia viagens frequentes.
Em outra fase da vida, ele teria aceitado sem hesitar. Dessa vez, pediu para adiar parte dos compromissos externos. A decisão causou estranhamento entre os diretores. Alguns interpretaram como cansaço, outros como desinteresse. Augusto não se explicou. Preferiu lidar com os comentários a se afastar ainda mais daquilo que começava a construir fora do mundo corporativo. Rosa também sentia o impacto do tempo passando. O restaurante mantinha-se estável graças à parceria discreta, mas o clima interno mudará. Dona Célia tornará-se mais cautelosa, observando cada movimento, cada conversa. Rosa trabalhava com dedicação redobrada, tentando provar, todos os dias, que sua vida pessoal não interferiria no profissional. Mesmo assim, carregava o peso constante de estar sendo observada. Em casa, Lívia vivia um momento de crescimento visível. As oficinas de arte tornaram-se o ponto alto de sua semana. Voltava animada, contando histórias, descrevendo cores, mostrando traços cada vez mais seguros nos desenhos. Rosa via aquilo com orgulho, mas também com um receio silencioso. Quanto mais a filha florescia, mais difícil seria protegê-la de possíveis decepções. Augusto acompanhava tudo à distância, mas essa distância começava a incomodá-lo. Em uma manhã de sábado, decidiu fazer algo que jamais teria considerado meses antes. Foi ao bairro onde Rosa morava. Não para visitá-la, não para aparecer de surpresa, mas para conhecer o entorno. Caminhou pelas ruas simples, observou o comércio local, entrou em uma pequena feira onde vendedores anunciavam frutas em voz alta. O cheiro de pastel misturava-se ao de caldo de cana. Aquela realidade, antes tão distante, agora lhe parecia estranhamente familiar. Sentou-se em um banco de praça e observou crianças brincando. Pensou em Lívia, imaginou-a correndo ali, rindo, vivendo uma infância comum, mas cheia de desafios. Pela primeira vez, sentiu uma vontade genuína de fazer parte disso de forma mais direta. Essa vontade trouxe um novo obstáculo. Para se aproximar de verdade, ele teria de abandonar a postura de controle absoluto. Teria de aceitar rejeições, frustrações e limites impostos por outros. Para um homem acostumado a decidir tudo, isso era um desafio enorme. Poucos dias depois, Rosa recebeu uma notícia que a abalou. Dona Célia anunciou que precisaria reduzir o quadro de funcionários temporariamente para equilibrar as contas durante um período mais fraco do movimento. Rosa não foi demitida, mas teve a carga horária reduzida. Isso significava menos renda, menos segurança. Ao chegar em casa, tentou esconder a preocupação, mas Lívia percebeu o silêncio pesado. Rosa contou a Augusto durante uma conversa rápida por telefone. A voz saiu controlada, mas carregada de tensão. Augusto ouviu em silêncio. Aquela era uma situação concreta em que ele podia ajudar, mas qualquer ajuda direta poderia reforçar comentários e desconfianças. Pensou rápido. Ofereceu a possibilidade de Rosa prestar serviços administrativos simples em uma das empresas, em horários flexíveis, sem vínculo direto com ele. Um trabalho legítimo, que respeitasse a dignidade dela. Rosa hesitou novamente. Aceitar significava aproximar ainda. O que você está achando dessa história? Deixe sua opinião nos comentários e me conta de qual cidade você está acompanhando. Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias assim. Fica até o final. Tem uma surpresa te esperando na última parte. Mais suas vidas. Recusar significava enfrentar dificuldades financeiras sozinha. Após uma noite sem dormir, aceitou. A decisão trouxe alívio e, ao mesmo tempo, um medo novo. Estava cruzando uma linha invisível. O início do trabalho foi estranho para ambos. Rosa entrou em um ambiente corporativo pela primeira vez, sentindo-se deslocada entre computadores, salas envidraçadas e pessoas apressadas. Augusto fez questão de manter distância profissional. Não aparecia nos mesmos horários, não se envolvia diretamente. Mesmo assim, a presença dela ali tornava tudo mais real. Lívia, ao saber do novo trabalho da mãe, sentiu orgulho. Passou a perguntar mais sobre Augusto, de forma cuidadosa, como quem testa limites. Rosa respondia com cautela, sem alimentar expectativas, mas também sem mentir. Dizia que ele era alguém importante que estava ajudando, alguém que precisava de tempo para entender muitas coisas. Enquanto isso, a cidade parecia acompanhar essa transformação silenciosa. O restaurante ganhou novos frequentadores, atraídos pela fama de lugar tradicional que resistia às mudanças.
A escola de Lívia organizava uma pequena exposição dos trabalhos das crianças. Rosa foi convidada a levar a filha. Augusto soube do evento por meio da instituição cultural e sentiu o impulso de ir novamente. Dessa vez, não se escondeu completamente. Chegou cedo, cumprimentou discretamente alguns responsáveis. Quando Lívia entrou no salão e o viu, seus olhos se iluminaram por um segundo, mas ela se conteve. Aproximou-se com calma, mostrou os desenhos, falou com orgulho do que havia aprendido. Augusto ouviu tudo com atenção genuína, elogiou, fez perguntas simples. A conversa foi breve, respeitosa, mas carregada de significado. Rosa observava a distância, o coração acelerado. Não havia cobrança, nem promessas. Apenas um encontro sincero entre duas pessoas tentando se entender. Aquilo lhe trouxe uma mistura de alívio e emoção. Pela primeira vez, sentiu que talvez não estivesse errada em permitir aquela aproximação gradual. Ao voltar para casa naquela noite, Augusto sentiu algo diferente. Não era euforia, nem ansiedade. Era uma sensação de caminho aberto. Ainda havia incertezas, ainda havia obstáculos enormes pela frente, mas algo se encaixava lentamente. O custo emocional era alto. Ele se pegava mais sensível, mais vulnerável. Questionava decisões antigas, escolhas que fez sem olhar para trás. Em alguns momentos, sentia culpa. Em outros, sentia esperança. Essa oscilação o cansava, mas também o tornava mais humano. Rosa, por sua vez, começou a confiar um pouco mais. Não completamente, mas o suficiente para permitir pequenos gestos. Aceitou um convite para um café em local público, levou Lívia junto. A conversa foi leve, sem assuntos pesados. Falaram sobre coisas simples, rotina, gostos, pequenas histórias do dia a dia. O ambiente era tranquilo, com cheiro de café fresco e pão doce. Lívia sorria, observando os dois. Nada foi resolvido naquele dia. Nenhuma palavra definitiva foi dita. Mas, ao se despedirem, havia algo novo no ar. Um respeito mútuo, uma disposição sincera de continuar tentando. O quinto capítulo dessa história não trouxe respostas finais. Trouxe avanços sutis, decisões difíceis e sacrifícios silenciosos. Trouxe também a certeza de que o caminho escolhido exigiria coragem contínua. Augusto sabia que não poderia mais fingir que tudo aquilo era passageiro. A vida que se desenhava à sua frente não cabia em antigos planos, mas começava a fazer sentido de um jeito que ele jamais imaginou. O sexto mês começou com um silêncio diferente entre Augusto, Rosa e Lívia. Não era mais o silêncio desconfortável da incerteza absoluta, mas também ainda não era confiança plena. Era um espaço de espera, de observação, como se todos estivessem aprendendo a caminhar sobre um terreno novo, testando cada passo antes de avançar. Augusto sentia isso logo ao acordar. A casa continuava a mesma, ampla, organizada, impecável, mas já não parecia tão vazia quanto antes. Não porque alguém tivesse passado a morar ali, mas porque seus pensamentos já não estavam presos apenas ao trabalho. Havia lembranças recentes, cenas simples, como o sorriso contido de Lívia mostrando seus desenhos, ou o olhar atento de Rosa tentando decifrar suas intenções. Essas imagens o acompanhavam enquanto tomava café, enquanto vestia o terno, enquanto entrava no carro. Na empresa, a presença de Rosa em um setor administrativo começou a chamar atenção. Não por incompetência, mas justamente pelo contrário. Ela se mostrava dedicada, organizada, aprendia rápido. Alguns colegas comentavam positivamente, outros demonstravam curiosidade excessiva. Augusto fazia questão de manter a distância profissional, mas acompanhava os relatórios de desempenho. Ver Rosa crescer naquele ambiente reforçava algo que ele vinha aprendendo aos poucos. Ela não precisava ser salva, apenas respeitada. Esse entendimento vinha acompanhado de outro obstáculo interno. Augusto sempre esteve acostumado a resolver problemas oferecendo recursos. Agora, precisava aprender a ouvir, a esperar, a não interferir em tudo. Em alguns dias, isso deixava frustrado. Em outros, trazia uma estranha sensação de leveza. Rosa, por sua vez, vivia um conflito constante. O novo trabalho ajudava financeiramente, mas exigia mais energia. Conciliar 2 empregos, cuidar da casa e acompanhar a filha não era fácil. Havia noites em que adormecia no sofá com os papéis da escola de Lívia espalhados pela mesa. Ainda assim, sentia orgulho de estar conseguindo. Mais do que isso, sentia-se vista,
não como alguém que precisava de ajuda, mas como alguém capaz. Lívia percebia tudo com a sensibilidade típica de quem observa mais do que fala. Notava o cansaço da mãe, mas também notava algo novo em seus gestos, uma segurança que antes não existia. Na escola, continuava dedicada. As oficinas de arte agora ocupavam um lugar importante em sua rotina. Seus desenhos estavam mais detalhados, mais coloridos. Em muitos deles, surgiam cenas cotidianas, uma mesa com 3 cadeiras, um parque, uma casa com janelas abertas. Em uma tarde de sexta-feira, Augusto recebeu um convite inesperado da escola. Haveria uma pequena reunião com responsáveis para discutir a continuidade do projeto artístico. O convite não era nominal, mas ele sabia que tinha relação direta com o apoio que vinha sendo dado. Pensou em recusar. Não queria ultrapassar limites. Mas algo dentro dele dizia que era hora de estar presente de forma mais clara. Conversou com Rosa antes de tomar a decisão. Encontrarão-se rapidamente em uma lanchonete simples perto do trabalho dela. O cheiro de salgados recém-assados preenchia o ar. Augusto falou com cuidado, explicou o convite, disse que só iria se ela se sentisse confortável. Rosa pensou por alguns segundos. Olhou para a mesa, depois para ele. Disse que achava importante que ele fosse, desde que mantivessem a naturalidade e o respeito. A reunião aconteceu em uma sala modesta da escola. Cadeiras de plástico, quadros com trabalhos infantis nas paredes, ventiladores tentando aliviar o calor. Pais e mães conversavam em tom baixo. Quando Augusto entrou, alguns olhares se voltaram para ele. Não houve comentários diretos, mas a curiosidade era evidente. Ele sentou-se ao fundo, ao lado de Rosa. Não tocaram as mãos, mas a proximidade já dizia muito. Durante a reunião, falou-se de dificuldades financeiras, da importância do projeto para as crianças, da necessidade de apoio contínuo. Augusto ouviu tudo com atenção. Quando lhe deram a palavra, falou pouco. Disse que acreditava no valor da educação e da arte, que contribuiria enquanto fosse possível, sem impor condições. Sua fala foi simples, sem ostentação. Isso causou impacto. Alguns responsáveis se aproximaram depois, agradeceram. Outros apenas observaram, tentando entender quem ele realmente era. Para Lívia, aquele momento teve um significado especial. Ao sair da escola, viu Augusto conversando com sua professora, interessado, atento. Aproximou-se timidamente. Ele sorriu, perguntou como havia sido o dia. Ela respondeu com entusiasmo contido. Aquela interação, tão simples, parecia um pequeno avanço, mas para Augusto foi um passo enorme. O ambiente ao redor também mudava. O restaurante, agora mais estável, começou a organizar pequenos eventos culturais aos sábados, com música brasileira ao vivo, algo simples, mas acolhedor. Dona Célia convidou Rosa para ajudar na organização. Augusto soube do evento e decidiu comparecer em um desses dias, não como cliente habitual, mas como alguém disposto a se misturar. O salão estava diferente naquela noite. Luzes mais quentes, mesas rearranjadas, o som suave de um violão preenchendo o espaço. Augusto entrou sem alarde. Alguns clientes o reconheceram, outros não. Sentou-se em uma mesa comum. Observou Rosa trabalhando com segurança, conversando com clientes, sorrindo de forma genuína. Aquela imagem o tocou profundamente. Lívia estava sentada em uma mesa próxima, desenhando em um caderno. De vez em quando, levantava o olhar e encontrava o dele. Não havia mais estranhamento. Havia curiosidade, uma aproximação cuidadosa. Naquela noite, Augusto percebeu algo importante. Ele não precisava de grandes gestos para se fazer presente. Precisava de constância. Essa constância, porém, tinha um custo. Ele começava a ser visto em ambientes que antes não frequentava. Comentários surgiam, tanto positivos quanto críticos. Alguns colegas empresários questionavam suas escolhas. Diziam que ele estava se envolvendo demais, que isso poderia afetar sua imagem. Essas críticas o atingiam, mas já não tinham o mesmo peso de antes. O conflito interno se intensificava. Continuar sendo quem sempre foi ou permitir-se mudar de verdade. Não havia como conciliar completamente as duas coisas. Rosa também enfrentava críticas, ainda que mais silenciosas. Algumas pessoas no trabalho comentavam que ela estava sendo favorecida. Outras, no bairro, faziam perguntas invasivas.
Ela precisava se manter firme, reafirmar sua autonomia. Em uma conversa franca com Augusto, deixou claro que não aceitaria ser vista como alguém que dependia dele. Ele ouviu com respeito e concordou. Aquela conversa fortaleceu o vínculo entre eles. No fim daquele mês, Lívia apresentou um novo conjunto de desenhos na oficina. Um deles chamou atenção especial. Era uma cena simples, 3 pessoas sentadas em um banco de praça, sem detalhes excessivos, mas com cores vivas. A professora comentou que havia muita emoção naquele trabalho. Augusto viu o desenho durante uma visita à instituição. Ficou em silêncio por alguns segundos. Sentiu os olhos marejarem, mas se controlou. Naquela noite, em casa, Augusto sentou-se sozinho na sala, segurando uma cópia do desenho que a professora lhe dera. Pensou em tudo o que havia mudado desde o dia do restaurante. Pensou no medo inicial, nas dúvidas, nos passos pequenos, mas constantes. Percebeu que, mesmo sem respostas definitivas, algo essencial já havia acontecido. Ele não estava mais fugindo. O 6º capítulo dessa história foi marcado por presenças mais claras, escolhas conscientes e sacrifícios silenciosos. Nada estava resolvido por completo. Ainda havia perguntas sem resposta, limites a serem respeitados, decisões difíceis à frente. Mas o caminho deixava de ser apenas teórico. Tornava-se vivido, sentido, construído dia após dia, com cuidado, respeito e uma coragem que Augusto jamais imaginou precisar desenvolver. O 7º capítulo começou sob um clima de expectativa silenciosa. Não havia anúncios, nem decisões declaradas, mas todos sentiam que algo estava se movendo abaixo da superfície. Augusto acordava com a sensação constante de que estava atravessando um ponto de não retorno, ainda que não soubesse exatamente em que momento isso tinha acontecido. O trabalho seguia exigente, as reuniões se acumulavam, os números continuavam a crescer, mas o centro de gravidade da sua vida já não estava apenas ali. A rotina matinal ganhou pequenos rituais novos. Ele passou a sair de casa alguns minutos mais cedo para passar em frente à escola de Lívia. Não parava, não entrava, apenas observava o movimento. Crianças correndo, mochilas coloridas, professores organizando filas. Aquela cena comum lhe trazia uma calma inesperada. Era como se, por alguns instantes, o mundo corporativo ficasse distante. Rosa também sentia o peso dessa fase de transição. O acúmulo de responsabilidades começava a cobrar seu preço físico. Havia dias em que o corpo pedia descanso, mas a mente se mantinha alerta. No trabalho administrativo, já não era vista como novata. Passaram a confiar tarefas mais complexas a ela. Isso lhe dava orgulho, mas também aumentava a pressão. Ainda assim, não reclamava. Para Rosa, cada desafio superado reforçava a sensação de que estava reconstruindo a própria história com as próprias mãos. Em casa, as noites eram curtas. Lívia precisava de atenção, trabalhos escolares, conversas antes de dormir. Rosa fazia questão de manter esse tempo, mesmo cansada. Sentava-se ao lado da filha, ouvia suas histórias, observava os desenhos que se multiplicavam pelo caderno. Notava uma mudança clara no olhar da menina. Havia mais curiosidade pelo mundo, menos medo. Isso a enchia de esperança e, ao mesmo tempo, de um receio silencioso de que qualquer desequilíbrio pudesse ameaçar essa estabilidade recém-conquistada. Lívia, por sua vez, atravessava uma fase de intensa observação. Prestava atenção aos gestos, às palavras não ditas, às expressões faciais. Percebia quando a mãe chegava mais cansada, quando Augusto aparecia no restaurante ou quando passava para buscá-las em algum compromisso específico. Não questionava diretamente, mas guardava tudo dentro de si, como peças de um quebra-cabeça que ainda não tinha pressa em montar. Na empresa, Augusto enfrentou uma semana particularmente difícil. Um projeto importante entrou em fase crítica, exigindo decisões rápidas e impopulares. Antigos parceiros demonstraram resistência. Em reuniões tensas, ele precisou reafirmar sua liderança. O desgaste emocional foi evidente. Em outros tempos, teria descarregado esse peso sozinho, talvez com um copo de bebida no fim do dia. Agora, buscava outra coisa, ainda que não soubesse exatamente o que. Em uma dessas noites, saiu do escritório mais tarde do que o habitual. O trânsito estava pesado, a cidade iluminada por uma mistura de letreiros e faróis. Sem pensar muito, desviou o caminho e seguiu até o bairro onde ficava o restaurante. Não tinha avisado ninguém. Apenas sentiu necessidade de estar ali.
O restaurante estava quase vazio. O som ambiente era baixo, o cheiro familiar. Rosa estava no caixa, concentrada. Quando viu entrar, demonstrou surpresa, mas não estranhamento. Houve um sorriso discreto, uma troca de olhares que dispensava palavras. Augusto sentou-se em uma mesa comum. Pediu algo simples. Enquanto esperava, observou o movimento, as mãos de Rosa trabalhando com agilidade, a forma como ela se comunicava com os poucos clientes restantes. Lívia estava sentada em um canto, lendo um livro ilustrado. Ao perceber a presença de Augusto, levantou o olhar e acenou timidamente. Ele respondeu com um gesto contido. Não queria invadir o espaço, mas também não queria se afastar. Havia encontrado um equilíbrio delicado entre presença e respeito. Depois do fechamento, sentaram-se por alguns minutos. Não foi uma conversa longa. Falaram sobre o dia, sobre cansaço, sobre pequenos detalhes. Nenhuma promessa, nenhuma definição. Ainda assim, havia uma proximidade diferente, mais natural. Augusto percebeu que já não sentia necessidade de impressionar. Rosa percebeu que não precisava se defender. Nos dias seguintes, uma nova situação surgiu. A escola de Lívia organizaria uma exposição dos trabalhos das crianças, aberta à comunidade. A professora fez questão de convidar Rosa pessoalmente e mencionou que seria importante a presença de todos que apoiavam o desenvolvimento artístico da turma. Rosa comentou o assunto com Augusto, sem pressão. Disse que ele seria bem-vindo, mas que entendia se preferisse não ir. Augusto não hesitou. Confirmou presença imediatamente. Aquela decisão simples trouxe consigo uma ansiedade inesperada. Não era o evento em si, mas o que ele simbolizava. Estar ali significava assumir um lugar visível, ainda que não nomeado. No dia da exposição, o ambiente da escola estava transformado. Painéis coloridos, mesas com trabalhos manuais, pais circulando orgulhosos. Lívia estava visivelmente animada. Vestia uma roupa simples, mas escolhida com cuidado. Quando viu Augusto chegar, seus olhos brilharam. Aproximou-se, segurou a mão da mãe com mais firmeza. O desenho de Lívia ocupava um lugar central em um dos painéis. Era mais elaborado do que os anteriores. Mostrava uma paisagem aberta, árvores, um banco de praça, 3 figuras humanas, agora com mais detalhes. A professora comentou sobre a evolução técnica e emocional da criança. Rosa ouviu com os olhos marejados. Augusto permaneceu em silêncio, absorvendo cada palavra. Durante a exposição, algumas pessoas se aproximaram de Augusto, curiosas. Ele respondeu com educação, sem se colocar acima de ninguém. Falou sobre a importância da iniciativa, elogiou o trabalho dos professores. Aquela postura causou impacto. Não era o empresário distante que muitos imaginavam. Após o evento, caminharam juntos até a saída da escola. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados. Lívia segurava um pequeno certificado de participação com cuidado excessivo, como se fosse algo extremamente precioso. Augusto comentou que o desenho dela era especial. Ela sorriu, um sorriso aberto, sem reservas. Aquele momento marcou algo definitivo dentro dele. Pela primeira vez, sentiu que não estava apenas ajudando, observando ou acompanhando. Sentiu-se parte de uma história que estava sendo construída ali, nos detalhes, nas escolhas silenciosas. Rosa também sentiu essa mudança. Em casa, naquela noite, enquanto Lívia dormia, sentou-se sozinha na cozinha e refletiu sobre tudo o que vinha acontecendo. O medo ainda existia, mas já não paralisava. Havia aprendido a estabelecer limites, a se posicionar. Augusto respeitava isso. Talvez fosse isso que tornava tudo mais real. Nos dias seguintes, pequenas decisões começaram a surgir naturalmente. Convites para almoços simples, conversas mais longas, risadas discretas. Nada era acelerado. Tudo acontecia no tempo certo, ainda que ninguém soubesse definir exatamente qual era esse tempo. O 7º capítulo foi marcado por uma presença mais assumida, ainda que sem declarações formais. Foi o capítulo em que o olhar do outro passou a ser abrigo e não ameaça. Em que o medo de perder deu lugar ao cuidado de preservar. Não houve grandes reviravoltas visíveis, apenas a consolidação silenciosa de algo que já vinha sendo construído desde o primeiro encontro. No fim daquele período, Augusto entendeu que sua vida não estava sendo desviada, mas ampliada.
Rosa compreendeu que aceitar presença não significava abrir mão da própria força. E Lívia, com sua sensibilidade tranquila, seguia registrando tudo em desenhos, como se soubesse que aquelas imagens um dia se tornariam memória viva de um tempo em que tudo começou a fazer sentido. O 8º capítulo se abriu com uma sensação de amadurecimento. Nada mais parecia improvisado. As decisões, os encontros e até os silêncios tinham adquirido um peso diferente, como se cada gesto agora carregasse consciência. Augusto percebeu isso logo ao acordar em uma manhã comum, quando se deu conta de que já não sentia o vazio que antes o acompanhava mesmo em dias de sucesso absoluto. Ele passou a organizar melhor o tempo. As reuniões continuavam intensas, os compromissos se multiplicavam, mas havia um cuidado maior em reservar espaços para aquilo que realmente importava. Pela primeira vez em muitos anos, recusou um jantar corporativo para comparecer a uma apresentação escolar simples. Essa escolha, que antes pareceria impensável, agora surgia com naturalidade. Rosa também vivia um momento de transformação interna. O cansaço físico permanecia, mas era compensado por uma sensação de dignidade recuperada. Ela não se via mais apenas como alguém que sobrevive. Via-se como alguém que constrói. No trabalho, foi convidada a assumir uma função de maior responsabilidade, algo que jamais teria imaginado meses antes. Aceitou com receio, mas também com orgulho. Em casa, a relação entre mãe e filha se fortalecia de maneira serena. Lívia passou a falar mais sobre seus sentimentos, sobre o que observava ao redor. Comentava sobre colegas, professores, sonhos estranhos que tinha à noite. Rosa escutava com atenção, percebendo o quanto a menina se sentia segura para se expressar. Augusto passou a visitar a casa delas com mais frequência, sempre respeitando os limites. Não chegava de surpresa. Avisava, perguntava se era um bom momento. Isso fazia diferença para Rosa. Ela percebia que não estava sendo invadida, mas convidada a compartilhar. Em uma dessas visitas, sentaram-se os três à mesa para uma refeição simples. Arroz, feijão, legumes. Nada sofisticado. Augusto, acostumado a restaurantes caros e pratos elaborados, sentiu algo diferente naquele ambiente. Havia verdade ali. Lívia contava histórias da escola, gesticulava, ria. Rosa observava com um sorriso discreto, feliz por ver a filha tão à vontade. Depois do jantar, Augusto ajudou a lavar a louça. Um gesto simples, quase simbólico. Rosa tentou impedir no início, mas acabou cedendo. Enquanto estavam na cozinha, trocaram olhares longos, carregados de algo que já não precisava ser explicado. Ainda assim, nenhum dos dois se apressou em nomear o que sentiam. Na empresa, rumores começaram a circular. A presença mais frequente de Augusto em eventos fora do padrão corporativo chamou a atenção. Algumas pessoas comentavam, outras especulavam. Ele ouviu tudo com indiferença. Já não sentia necessidade de justificar suas escolhas. Sabia exatamente o que estava fazendo. Em um fim de semana, decidiu levar Rosa e Lívia para um passeio ao ar livre. Escolheu um lugar simples, um parque amplo, com árvores antigas e trilhas tranquilas. Nada de luxo. Apenas espaço e tempo. Caminharam juntos, conversaram, observaram o movimento das pessoas. Lívia correu pelo gramado, colecionou folhas, fez perguntas sobre tudo. Augusto respondeu como podia, às vezes com humor, às vezes com reflexão. Rosa observava aquela interação com atenção. Não havia esforço. Tudo fluía de maneira surpreendentemente natural. Sentaram-se em um banco para descansar. O sol filtrava-se pelas folhas, criando sombras suaves no chão. Rosa comentou como aquele momento era diferente de tudo o que havia vivido. Não com entusiasmo exagerado, mas com sinceridade. Augusto concordou. Disse que também estava aprendendo a viver algo novo, algo que não se baseava em controle ou poder. Foi ali que Rosa falou sobre seus medos com mais clareza. Medo de criar expectativas, medo de decepcionar a filha, medo de perder o pouco equilíbrio conquistado. Augusto escutou sem interromper. Não ofereceu promessas vazias. Apenas disse que também sentia medo, mas que estava disposto a caminhar com cuidado. Lívia, sentada entre eles, ouvia em silêncio. Não entendia tudo, mas sentia a energia. Segurou a mão da mãe e, em seguida, a de Augusto. Um gesto simples, mas carregado de significado. Nenhum dos dois recuou.
Os dias seguintes foram marcados por pequenas conquistas. Lívia recebeu elogios da professora por seu desempenho. Rosa começou a se destacar no novo cargo. Augusto fechou um acordo importante sem sacrificar seus valores. Tudo parecia se alinhar, ainda que com esforço. Houve também momentos de tensão. Uma antiga relação de Augusto tentou reaparecer, trazendo lembranças desconfortáveis. Ele lidou com isso de forma direta, sem esconder nada. Contou a Rosa, explicou a situação. Essa transparência fortaleceu ainda mais a confiança entre eles. Rosa, por sua vez, enfrentou um comentário maldoso no trabalho, alguém insinuando que sua ascensão tinha relação com proximidade indevida. Ela sentiu o golpe, mas não se calou. Defendeu-se, mostrou competência. Augusto soube do ocorrido depois e respeitou a forma como ela conduziu tudo sozinha. Em casa, naquela noite, Rosa chorou em silêncio. Não de tristeza, mas de alívio. Augusto estava presente, mas não tentou resolver. Apenas ficou ali, oferecendo apoio silencioso. Lívia dormia tranquila no quarto ao lado. O 8º capítulo foi sobre consolidação. Não de certezas absolutas, mas de escolhas conscientes. Foi o momento em que cada um assumiu responsabilidade pelo próprio caminho, sem depender do outro para existir, mas permitindo-se caminhar juntos. Augusto percebeu que ser forte não significava ser solitário. Rosa entendeu que aceitar ajuda não a tornava fraca. E Lívia, com sua sensibilidade natural, sentia-se finalmente no centro de um espaço seguro, onde podia crescer sem medo. Ao final desse período, havia uma sensação clara de que algo sólido estava sendo construído. Não havia pressa, nem necessidade de grandes declarações. Apenas a certeza silenciosa de que, pela primeira vez, ninguém ali estava fugindo. Cada um permanecia, inteiro, presente, disposto a seguir adiante com honestidade e cuidado. O 9º mês dessa história começou com uma mudança perceptível no ambiente ao redor de todos eles. Não era apenas o clima da cidade, que alternava dias de calor abafado com manhãs mais amenas, mas algo interno, quase invisível, que se refletia nos gestos, nas conversas e até na forma como cada um ocupava os espaços. Augusto sentia isso ao entrar em casa depois do trabalho. A mansão já não parecia um lugar de passagem, mas também deixará de ser o centro da sua vida. Ele passou a ficar menos tempo ali. Não por fuga, mas por escolha. Descobriu que preferia o apartamento simples de Rosa, o som distante dos vizinhos, o cheiro de comida caseira vindo da cozinha, a televisão ligada em volume baixo enquanto Lívia fazia desenhos no chão da sala. Esse contraste com o luxo silencioso de sua própria casa o fazia refletir sobre o que realmente representava conforto. No trabalho, Augusto tomou uma decisão que impactou diretamente sua rotina. Reduziu sua presença em algumas áreas da empresa e delegou mais funções. Isso gerou resistência inicial. Alguns diretores questionaram sua ausência, outros temeram mudanças estruturais. Ele explicou com calma que estava reorganizando prioridades. Não mencionou Rosa nem Lívia. Falou sobre equilíbrio, sobre visão de longo prazo. Nem todos compreenderam, mas ele manteve a postura. Rosa vivia um momento de afirmação pessoal. O novo cargo trouxe desafios maiores, cobranças mais duras e menos margem para erro. Ela se dedicava com afinco, estudava à noite, anotava tudo. O cansaço era visível, mas havia também orgulho. Pela primeira vez, sentia que seu esforço estava sendo reconhecido por mérito próprio. Ainda assim, nem tudo era leve. O passado insistia em se fazer presente de maneiras sutis. Algumas pessoas do restaurante onde trabalhará anteriormente voltaram a comentar sobre sua vida, agora com mais curiosidade do que antes. Ela ouviu histórias distorcidas, exageros, julgamentos. Tentou ignorar, mas em alguns dias isso a atingia profundamente. Augusto percebeu as mudanças no comportamento dela. O silêncio prolongado, o olhar distante. Em uma noite, enquanto jantavam juntos, ele perguntou diretamente o que estava acontecendo. Rosa respirou fundo antes de falar. Contou sobre os comentários, sobre o medo de ser vista apenas como alguém que se beneficiava da proximidade com ele. Sua voz não era de acusação, mas de cansaço. Augusto ouviu com atenção e sentiu um peso no peito. Aquela era uma consequência direta de suas escolhas. Ele sabia que, por mais cuidado que tivessem, o mundo ao redor nem sempre seria gentil. Disse a ela que entendia, que respeitaria qualquer decisão que ela tomasse,
inclusive a de se afastar se sentisse necessidade. Rosa não respondeu de imediato. Ficou em silêncio, olhando para a mesa, para os pratos quase vazios. Depois disse que não queria se afastar, mas precisava de tempo para fortalecer-se por dentro. Não queria que a relação fosse um abrigo frágil, mas um espaço sólido. Lívia acompanhava tudo de forma sensível. Percebia quando o clima mudava, quando as conversas ficavam mais curtas. Passou a se aproximar mais de Augusto nesses momentos, puxando assunto, mostrando desenhos, contando histórias da escola. Ele respondia com carinho, consciente do papel delicado que ocupava na vida dela. Na escola, um evento importante se aproximava. Uma apresentação coletiva que reuniria famílias, professores e moradores do bairro. Lívia estava animada, mas também nervosa. Treinava em casa, repetia falfalas, errava, ria, tentava de novo. Rosa acompanhava tudo de perto, incentivando, corrigindo com paciência. Augusto foi convidado por Lívia para assistir. O convite veio de forma simples, quase tímida, mas carregada de expectativa. Ele aceitou sem hesitar. Sabia que aquele gesto representava confiança. No dia da apresentação, o ambiente da escola estava diferente. Cartazes coloridos, cadeiras organizadas, o burburinho típico de eventos comunitários. O cheiro de pipoca misturava-se ao de tinta guache. Augusto chegou cedo, sentou-se ao lado de Rosa. Não houve demonstrações exageradas. Apenas presença. Quando Lívia entrou no palco improvisado, procurou os dois com o olhar. Ao encontrá-los, sorriu. A apresentação foi simples, mas emocionante. Vozes infantis, algumas desafinadas, outras firmes. Augusto sentiu os olhos marejarem sem perceber. Aquilo tocava de um jeito que nenhum contrato milionário jamais havia tocado. Após o evento, algumas pessoas se aproximaram. Cumprimentos educados, olhares curiosos. Rosa manteve a postura tranquila. Augusto foi respeitoso, discreto. A naturalidade com que agiam juntos começou a mudar a percepção de quem observava. Não havia ostentação, nem superioridade. Apenas pessoas compartilhando o momento. Na semana seguinte, Rosa enfrentou um novo desafio no trabalho. Um projeto importante ficou sob sua responsabilidade. Era uma oportunidade enorme, mas também um risco. Ela hesitou, sentiu medo de falhar. Pensou em recusar. Augusto, ao saber, não a pressionou. Disse apenas que confiava nela, mas que a decisão precisava ser dela. Rosa aceitou o desafio. Passou dias intensos trabalhando, revisando, ajustando detalhes. Houve noites mal dormidas, momentos de insegurança, vontade de desistir. Augusto ajudou como pôde, cuidando de Lívia, preparando refeições simples, oferecendo apoio silencioso. O projeto foi apresentado e recebeu elogios. Não foi perfeito, mas foi sólido. Rosa sentiu uma vitória verdadeira. O custo havia sido alto, emocionalmente e fisicamente, mas ela sabia que havia crescido. Esse crescimento trouxe uma conversa inevitável. Em uma noite tranquila, com a casa em silêncio, Rosa e Augusto sentaram-se na varanda. Falaram sobre o futuro de forma mais direta. Não fizeram promessas grandiosas, mas reconheceram que o vínculo entre eles já não era passageiro. Augusto falou sobre o conflito interno que ainda carregava. O medo de não saber equilibrar suas responsabilidades, de falhar como presença constante. Rosa falou sobre o receio de depender emocionalmente de alguém depois de tanto tempo se sustentando sozinha. Foi uma conversa longa, sincera, sem interrupções. Ao final, não houve decisões definitivas, mas houve algo talvez mais importante. Houve entendimento. Lívia, observando de longe, percebeu a mudança. O clima estava mais leve. Havia risadas, havia menos tensão. Ela se sentia segura o suficiente para perguntar coisas difíceis, para expressar sentimentos confusos. Augusto respondia com honestidade, sempre respeitando o tempo dela. O 9º capítulo dessa história foi marcado por enfrentamentos internos e externos. Não houve grandes gestos públicos, nem resoluções finais. Houve amadurecimento. Cada um lidou com seus próprios limites, aprendeu a nomear medos, a aceitar imperfeições. Augusto entendeu que o verdadeiro poder não estava em controlar o cenário, mas em permanecer quando as coisas se tornavam complexas.
Rosa percebeu que abrir espaço para alguém não significava perder autonomia. E Lívia continuava sendo o centro silencioso dessa transformação, lembrando aos dois que vínculos verdadeiros se constroem no cotidiano. Ao fim desse período, havia uma sensação clara de que algo importante estava prestes a se consolidar. Não como um golpe de sorte, mas como resultado de meses de escolhas conscientes, sacrifícios silenciosos e uma disposição constante de seguir adiante, mesmo quando o caminho parecia incerto. O último mês desse percurso começou com uma tranquilidade que não existia antes. Não era ausência de problemas, nem uma calmaria artificial. Era a sensação de que, independentemente do que surgisse, eles agora sabiam como permanecer. Augusto acordava cedo, mas já não sentia aquele aperto no peito que o acompanhará por tantos anos. O dia começava com um propósito. Às vezes, com mensagens simples de Rosa. Outras vezes, com um áudio de Lívia contando algo que havia sonhado ou planejado para a escola. A casa de Augusto passou por mudanças discretas. Não reformas grandiosas, nem luxo adicional. Apenas ajustes que refletiam sua nova forma de viver. Quadros foram retirados, móveis reposicionados, espaços antes frios ganharam vida. Não porque alguém pediu, mas porque ele sentiu vontade. Pela primeira vez, aquele lugar parecia preparado para receber pessoas, não apenas visitas ocasionais. Rosa observava essas mudanças com cautela, mas também com emoção. Ela não se iludia com promessas vazias. Preferia ver ações. E as ações estavam ali, constantes, coerentes. No trabalho, o projeto que havia assumido no mês anterior começou a render frutos. Foi reconhecida internamente, elogiada em reuniões. Não como exceção, mas como profissional capaz. Isso fortaleceu algo dentro dela que ninguém poderia tirar. Lívia vivia uma fase especial. Mais confiante, mais comunicativa. Passou a levar amigos para casa, a convidar Augusto para pequenas apresentações improvisadas, a perguntar sobre o mundo com curiosidade genuína. Ele respondia com cuidado, nunca tentando ocupar um espaço que não fosse oferecido. Essa postura foi fundamental para que a menina se sentisse segura. Em um sábado ensolarado, decidiram passar o dia juntos em um passeio simples pelo interior do estado. Uma viagem curta, sem pressa. A estrada era cercada por campos verdes, o vento entrava pelas janelas, o rádio tocava músicas antigas. Rosa observava a paisagem, sentindo o cheiro da terra, o calor suave do sol. Lívia dormiu parte do caminho, com a cabeça apoiada no colo da mãe. Ao chegarem, encontraram um ambiente acolhedor. Nada sofisticado. Apenas natureza, silêncio e tempo. Caminharam, conversaram, riram. Augusto se permitiu desligar o celular por algumas horas. Algo impensável meses antes. Aquela escolha simples simbolizava muito. Durante a tarde, sentaram-se à sombra de uma árvore. Lívia desenhava no chão com um graveto, concentrada. Rosa e Augusto trocaram olhares longos. Não havia mais necessidade de discursos. A conexão entre eles estava ali, construída com paciência, respeito e verdade. Foi nesse momento que Augusto falou, com calma e clareza, sobre seu desejo de dar um passo adiante. Não como imposição, nem como promessa grandiosa. Disse que gostaria de construir uma vida em que os três pudessem caminhar juntos, respeitando o tempo e a individualidade de cada um. Falou sobre seus medos, suas falhas, mas também sobre a disposição sincera de aprender. Rosa ouviu em silêncio. O coração acelerado, mas a mente lúcida. Ela pensou em tudo que havia vivido, nas dificuldades, nas noites de dúvida, na força que precisou encontrar sozinha. Pensou também em Lívia, no sorriso da filha, na segurança que começava a se firmar. Quando respondeu, sua voz saiu firme. Disse que também queria seguir, mas que precisava continuar sendo quem era. Augusto concordou sem hesitar. Não queria apagar nada do que ela construiu. Queria somar. Lívia, percebendo a importância daquele momento, aproximou-se. Sentou-se entre os dois, segurou as mãos de ambos. Não disse nada. Não precisava. O gesto dizia tudo. Ao retornarem à cidade, a rotina retomou seu ritmo, mas algo havia mudado definitivamente. Augusto começou a dividir mais seu tempo entre a casa dele e a de Rosa. Não de forma invasiva, mas natural. A presença dele passou a fazer parte do cotidiano, sem causar tensão. Ele ajudava,
participava, aprendia. No trabalho, tomou uma decisão importante. Criou um projeto social ligado à educação e à cultura, inspirado nas experiências de Lívia. Não como exposição pessoal, mas como compromisso real. Investiu tempo, recursos e envolvimento direto. Essa escolha trouxe reconhecimento, mas também críticas. Ele aceitou ambos com maturidade. Sabia por que estava fazendo aquilo. Rosa acompanhava tudo com admiração discreta. Não se sentia menor, nem dependente. Pelo contrário, sentia-se parte de algo maior, sem perder sua essência. Continuava trabalhando, estudando, sonhando. E agora, dividia esses sonhos. Lívia florescia. A escola percebeu sua evolução. Ela se destacava não apenas pelo talento artístico, mas pela segurança emocional. Professores comentavam sobre sua maturidade, sua sensibilidade. Rosa sentia orgulho. Augusto também, mesmo sabendo que aquele mérito não era dele, mas fazia parte da história. Houve um momento especial em uma noite comum. Estavam os três em casa, preparando o jantar juntos. Risadas, pequenas confusões, ingredientes simples. O cheiro da comida preenchia o ambiente. A televisão estava ligada em volume baixo. Augusto observou aquela cena e sentiu algo que nunca havia sentido antes. Pertencimento. Depois do jantar, sentaram-se na sala. Lívia adormeceu no sofá, exausta do dia. Rosa cobriu a filha com uma manta. Augusto ajudou com cuidado. Os dois ficaram em silêncio por alguns instantes, apenas observando a menina dormir tranquila. Foi ali que Rosa falou algo que guardava há meses. Disse que, naquele dia no restaurante, quando tudo começou, sentiu medo, vergonha e confusão. Mas também sentiu algo que não soube explicar. Uma sensação de que aquela verdade precisava vir à tona. Augusto ouviu emocionado. Disse que aquele momento também havia quebrado algo dentro dele, algo que precisava ser quebrado para que pudesse viver de verdade. Não houve lágrimas exageradas, nem discursos dramáticos. Apenas emoção contida, profunda, sincera. Nos dias seguintes, uma pequena celebração foi organizada. Nada grandioso. Apenas amigos próximos, pessoas que acompanharam a trajetória de cada um. Um almoço simples, risadas, histórias compartilhadas. Lívia correu pelo quintal, feliz. Rosa conversava animada. Augusto observava tudo com gratidão. O sucesso que Augusto alcançou ao longo da vida sempre foi medido em números, contratos, reconhecimento público. Agora, ele entendia que aquele sucesso só fazia sentido porque havia custado algo maior. Custou orgulho, controle, certezas antigas. Mas o retorno era infinitamente mais valioso. Rosa sentia-se inteira. Não porque alguém a completava, mas porque escolheu compartilhar sua vida com alguém que a respeitava. Lívia sentia-se segura, amada, livre para crescer. O final dessa história não foi marcado por promessas eternas nem por cenas exageradas. Foi marcado por algo mais forte. A certeza silenciosa de que, apesar das diferenças, dos medos e dos desafios, eles haviam escolhido ficar. E essa escolha, feita todos os dias, transformou tudo. Fim. Chegou até o fim? Então escreve sabedoria nos comentários, deixa seu like e compartilha com os amigos. Também se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Sua participação faz toda a diferença. Te espero na próxima história.